Olá pessoal, vamos estudar Mateus 26, 47 a 56, que fala quando Jesus é preso. Vamos lá então fazer a leitura? Diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainhe a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Tu pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. A respeito dele está se cumprindo. Judas o traiu com um beijo que indicava mais do que o cumprimento casual. Quando Judas chegou e beijou Jesus, não foi apenas aquele cumprimentinho que a gente dá. Judas cumprimentou Jesus como demonstrando um carinho, como quem ele é um amigo íntimo. Jesus o chama de amigo e fala: Amigo, a que viestes? E, seguindo os sacerdotes e anciãos, prendem Jesus. Um dos que estavam com Jesus, Mateus relata, mas não menciona o nome, pega a espada e corta a orelha do soldado lá. Mas lá em João, no capítulo 18, versículo 10, quando ele relata o mesmo acontecimento, ele diz: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E Jesus então repreende Pedro e fala: Guarda sua espada, porque quem vive pela espada vai morrer pela espada. Porque a justiça de Deus não é pela espada, né? Jesus quis dizer isso para ele. E aí nós observamos a calma impressionante de Jesus nesses acontecimentos, né? E a disposição que ele tem de enfrentar todas essas coisas que ele agora começa a enfrentar. E tudo isso nós percebemos que é resultado do tempo que ele passou em oração, buscando o Pai, se consagrando, orando e estando ali poucas horas antes no Getsemane, como nós já vimos, né? Quando Jesus repreende Pedro, ele fala que se ele quisesse, ele oraria ao Pai e o Pai lhe enviaria 12 legiões de anjos para que socorresse. E nós pesquisamos que uma legião de soldados, ela é composta por 6.000 soldados. Então, 12 legiões de anjos. Se o Pai quisesse, se Jesus quisesse, ele enviaria ali, então, 72.000 anjos para que o defendesse naquele momento que ele estava sendo preso. Mas não era isso o objetivo de Jesus, nem a sua intenção de enfrentar. Mas aí, nesse momento, nesta fala, ele declara mais uma vez quem ele é.
e a autoridade que ele tem junto com o Pai. Mas Jesus, no versículo 54, ele lembra como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça. E Mateus, no versículo 56, ele ratifica isso dizendo: mas tudo isso que aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Em outras ocasiões, Jesus revelou que ele veio para cumprir tudo que estava escrito a respeito dele e que ninguém tomava a sua vida, mas que ele a entregava. Aí encerra-se a discussão de quem teria tirado a vida de Jesus. Quem era o culpado, né? Como tem a culpa foi dos judeus, foi dos romanos. Não foi dos judeus, não foi dos romanos. A culpa foi dos nossos pecados, que fez com que Jesus se entregasse. Os judeus e os romanos apenas cumpriram o que estava predito a seu respeito. Fizeram o papel do carrasco para tirar a vida de Jesus. Mas, na verdade, fomos nós, todos os pecadores, culpados da sua morte. E, para terminar, diz que e os discípulos, deixando-o, fugiram. E lembrando as palavras dos discípulos, quando poucas horas antes estavam na ceia com o Senhor, sentados ali à mesa, e quando Jesus falou para eles: essa mesma noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Ou seja, nessa mesma noite, vocês vão se escandalizar com tudo o que vai acontecer, né? Jesus avisa para eles, né? E Pedro, então, ali, impulsivo, que fala, né, tudo que lhe vem na boca, na mente, fala impulsivamente para depois pensar e refletir. Ele fala: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus avisa então que ele iria negá-lo. Antes que o galo cantasse, ele iria negar 3 vezes. E nós vamos ver no próximo vídeo isso acontecendo. E Pedro também ainda fala, né, que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, de modo nenhum negaria. E os discípulos disseram o mesmo, isso nos versículos anteriores. E para terminar então, no último versículo deste trecho diz: então os discípulos todos deixando fugiram. Essa palavra serve para nós refletirmos quem nós somos. Pessoas vulneráveis, frágeis e que muitas vezes falamos e não cumprimos. Muitas vezes, em algum momento, demonstramos que somos isso, que somos aquilo, mas quantas vezes nós já negamos o Senhor, como os discípulos fizeram aqui, fugimos, deixamos de cumprir um propósito, a palavra. Quantas vezes ficamos com medo, receamos por alguma coisa, né? Mas nós não estamos julgando, nós estamos nos comparando com os discípulos. Imagina que eles estavam fisicamente, não só espiritualmente, mas fisicamente ao lado de Jesus. Andou com Jesus durante 3 anos, comeu, dormiu com Jesus lado a lado, ouvindo todas as palavras, os ensinamentos que hoje nós temos que ler para aprender. E mesmo assim, eles atemorizaram, eles fugiram de medo, eles tiveram medo da espada, dos soldados, dos sacerdotes, eles tiveram medo das autoridades, eles tiveram medo naquele momento. E nós temos que nos colocar no lugar deles. Nós estamos talvez muito menos preparados do que eles, porém nós temos hoje o Espírito Santo de Deus aqui. Eles estavam com Jesus, que é o próprio Deus. Hoje Jesus nos envia o Espírito Santo para que nós possamos enfrentar as situações, os medos, os perigos, as coisas que estão diante de nós, sem que nós neguemos a Jesus, sem que nós
fujamos, saiamos correndo, ou sem que nós traiamos Jesus. É uma lição para nós. Nós temos que olhar para como é o coração do homem, do ser humano, como nós somos limitados e falhos. E nós estamos vivendo tempos difíceis, onde somos provados todos os dias, né? Somos, como diz a palavra, somos levados ao matadouro todos os dias. E cada vez mais os tempos se apertam, se afunilam. Cada vez mais nós temos que nos posicionar e dizermos a que viemos, quem servimos, o que cremos. E nós temos que ter coragem e não fugir. Chegará um tempo, e espero que nós não estejamos aqui neste tempo, mas que o Senhor Jesus nos leve, nos busque, nos tire, como nós cremos nas Escrituras, que o Senhor nos livrará da hora, da provação que virá neste mundo, conforme está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Mas, quem sabe, muitos terão que enfrentar este momento, como foi aqui com os discípulos, né? De não negar a Jesus e de enfrentar perigos. Mas essa é outra história, mas nós temos sempre que nos lembrar que esse dia está cada vez mais próximo. Eu encerro aqui mais este pequeno trecho de Mateus e vamos seguindo, até concluirmos este livro. E eu peço que Deus abençoe você, em nome de Jesus.